Boa tarde, povo de Deus, e a paz do Senhor Jesus para todos. Desde já quero mandar um beijão para todos aí que nos acompanham no canal do Irmão Francis. Hoje nós vamos aí para mais uma pregação da palavra de Deus. E já desde já quero dizer, o tema de hoje é muito polêmico, tá? O tema de hoje, meu irmão, é um daqueles temas que o sistema religioso não gosta que toque. Meus irmãos, esse tema de hoje é aquele tema que o sistema religioso não gosta que mexe, mas eu vou mexer, eu vou tocar na ferida, eu vou falar o que a Bíblia fala, eu vou falar o que a Bíblia fala. Irmão Francis, mas você não tem medo do sistema religioso? Tem não, aliás foi o sistema religioso que matou Jesus Cristo. Os escribas, os fariseus, os principais sacerdotes, está nos 4 evangelhos, foram eles, mas eu não tenho medo deles não, eles não podem fazer nada se Deus não permitir, eu não tenho medo deles não. Hoje nós vamos pregar, irmão, uma palavra, que ela é muito polêmica, nós vamos aqui mostrar umas verdades que o sistema religioso jamais eles vão mostrar para vocês, eles vão ocultar, custe o que custar de vocês, porque são cães gulosos. O tema de hoje é dízimo. Você foi enganado, assim como eu, você foi enganado, eu fui enganado durante muitos e muitos anos. Então hoje nós vamos fazer um estudo. Eu gostaria que você pegasse sua Bíblia. Se você não tiver uma Bíblia, você acompanhe comigo. Mas o importante é que você tivesse uma Bíblia e fosse examinar, ver se o que o irmão Francis está falando está na Bíblia e é verdade. Você tem que examinar, irmão. Por que muitas pessoas são enganadas? Porque não examina as Escrituras. Diz a Bíblia Sagrada lá em Atos, capítulo 17, versículo 11, se eu não me engano, fala sobre o povo de Beré, que Paulo e Silas ia pregando, e o povo de Beré ia examinando as Escrituras para ver se o que eles estavam falando era daquele jeito. Hoje as pessoas ficam na dependência do pastor, do apóstolo, do bispo, do padre, de não sei quem, irmãos, e não examina as Escrituras. Conhece a tribuna, a gazeta, a novela, o time de futebol todinho, mas as Escrituras não não examina as Escrituras, não se alimenta como tem que se alimentar. Eu costumo dizer que se você for num açougue e você não conhecer de carne, você corre risco de ser enganado? Corre, irmão. O açougueiro vai te meter uma carne de segunda lá e vai passar como de primeira. E você vai ser enganado. Por quê? Porque você não conhece de carne. Mesmo assim, irmão, eu estou fazendo uma analogia. Mesmo assim, quem não conhece a palavra de Deus corre um sério risco de ser enganado. E os falsos profetas estão aí. Os verdadeiros lobos devoradores, os cães gulosos, estão interessados só na lã das ovelhas. Então, hoje nós vamos falar sobre o dízimo, irmão. Sobre o dízimo, à luz da Bíblia. Falar, qualquer um pode falar, eu quero ver provar. Eu vou provar dentro da Bíblia, tá? A minha tese aqui hoje é provar dentro da Bíblia que o dízimo não é para os gentios. Nós somos os gentios. Isso é leitinho no Evangelho. Todo mundo sabe que nós não somos o povo de Israel. Nós somos os gentios. O apóstolo Paulo, ele foi levado até o terceiro céus para receber a revelação da graça para pregar para os gentios. O apóstolo Paulo foi o único que foi arrebatado até o terceiro céu. Isso está lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2, 3 e 4. Temos que examinar as Escrituras, irmãos. Então nós vamos ver que o dízimo, eu vou defender aqui, presta atenção, eu vou defender aqui que o dízimo, ele não é para os gentios. O dízimo foi abolido. Não existe dízimo para os gentios. O que existe para os gentios é oferta voluntária. Mas isso o sistema religioso jamais vai aceitar, porque são cães gulosos, tá? É isso mesmo, são piores do que os políticos. É isso mesmo. Então nós vamos ver aqui a luz da Bíblia, irmão, que dízimo não é para os gentios,
Dízimo nunca foi dinheiro. Dízimo era alimento. E dízimo nunca foi mensal. Dízimo era anualmente. Mas vê se eles vão mostrar isso. Mas não vai mostrar isso para vocês, irmão. Não vai. Porque eles querem viver na dependência das ovelhas. Eu vivo da obra de papai, mas ninguém vê esses camaradas com a colher de pedreiro, com a enxada, com a pá. Viver da obra de papai é fácil, né? Aí é fácil, viver nas costas das ovelhinhas é fácil, né? Por que não mostra a verdade? Pior coisa, irmão, eu detesto ser enganado. Eu sempre dei dízimo minha vida inteira, dos 30 anos até os 46 anos, que é a idade que eu estou hoje. 16 anos dando dízimo, eu não sabia nem o que era o dízimo. Eles só pregavam Malaquias 3:10, Malaquias 3:10, Malaquias 3:10, mas não mostravam o contexto, meu irmão, de Malaquias. Só pegava Malaquias 3:10. Aí é fácil, que todo crente conhece de cor. Fizeram uma lavagem cerebral na cabeça dos crentes, enfiaram Malaquias 3:10, mas não mostraram o contexto de Malaquias 3:10. E hoje eu vou lhe mostrar o contexto de Malaquias 3:10. Hoje eu vou provar a você, à luz da Bíblia, que o dízimo não é para gentios. Dízimo era só para uma nação. Que nação é essa? Israel. Vamos ver isso? Vamos começar, irmãos? Para não perdermos tempo, nós vamos começar, vamos pegar lá o livro de Deuteronômio. Deuteronômio é um livro chamado um livro Pentateuco, né? São 5 livros que Moisés escreveu. Por isso que se dá esse nome, os Pentateuco. São os primeiros 5 livros da Bíblia, tá? Livro Pentateuco. São os 5 livros que foram escritos por Moisés, amém, irmão? Então nós vamos em um desses livros chamado Deuteronômio, no seu capítulo 14 e no seu versículo 22. Olha o que diz a palavra do Senhor para começar o nosso estudo sobre o dízimo. Pega a sua Bíblia e acompanhe comigo. Agora, se você não tem Bíblia, o ideal seria que você tivesse, irmãos. Porque a Bíblia, ela te mostra, a Bíblia é a verdade. Ninguém pode com a verdade senão pela verdade, pela palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Então nós vamos aqui, Deuteronômio capítulo 14, versículo 22. Olha o que diz a Bíblia. Certamente darás, falando sobre o dízimo. Esse texto aqui é só sobre o dízimo. Certamente darás os dízimos de toda a novidade da tua semente, que cada ano se recolher do campo. Não é cada mês, não é cada semana, é cada ano, irmãos. É cada ano. A Bíblia é bem clara aqui, irmãos. Mas por que eles não mostram isso? Porque são cães gulosos. E ainda diz que se você não levar o dízimo, você está roubando do Senhor. Isso é uma mentira, meu irmão, escapulosa. Uma mentira daquela sem pé e sem cabeça. Então você vai ver comigo. Agora nós vamos lá. Nós já estamos vendo aqui em Deuteronômio capítulo 14, 22, que o dízimo era anualmente. Tá? Era anualmente. Agora nós vamos lá para Levítico. Levítico, no seu capítulo 27 e no versículo 30. Também fala sobre dízimo. Se você pegar ali do versículo 28, aí você vai ver que está falando sobre aquilo que era consagrado ao Senhor. Inclusive, os dízimos eram consagrados ao Senhor. Então vai falar aqui, no versículo 30 de Levíticos 27, também todas as dízimas. Olha o que era os dízimos. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor. Santas são o Senhor. Está vendo, irmão? Era da semente, do campo. Não tem nada a ver com dinheiro.
sabe? Vai levar cesta básica na igreja, fala com o seu pastor, pastor, a partir de hoje não vou dar mais dízimo não, em dinheiro não, eu vou dar em alimento. Você vai ver se ele não vai te questionar, você vai ver. Lógico, irmão, eu não estou generalizando, tem homens sérios de Deus que não vê só o lucro da religião. Tem homens sérios, não posso generalizar. Toda área, irmão, toda área deste mundo tem os maus e tem os bons. Isso é em todo segmento. Isso é na polícia militar, isso é na área dos médicos, da medicina, é na área da segurança, isso é em toda a área, inclusive na área da religião. Tem os bons e tem os maus, sabe? Então, tem pessoas aí, homens sérios, homens de Deus, que pregam a palavra séria, sabe? Pegam a palavra com seriedade, receberam aquele dom mesmo de cuidar das pessoas, porque pastor não é título, pastor é dom, esse dom vem de Deus, sabe? De cuidar das pessoas, sem interesse, é isso mesmo, sem interesse, que nós vemos aí, é um interesse danado, irmãos, só se fala em dinheiro, sabe? E dízimo, irmão, sempre foi alimento. Isso à luz da Bíblia, eu estou mostrando para vocês aqui, contextos e contextos. Isso eles não vão mostrar para vocês. Então diz aí, que também todas as dízimas do campo, da semente do campo, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Tá vendo? É alimento, irmão. Não tem nada a ver com dinheiro. Irmão Francis, mas naquela época não existia dinheiro. Jesus foi vendido por quanto? Por quanto Jesus foi vendido? 30 moedas de prata, irmão. Já existia dinheiro sim. E não se dizimava dinheiro. Se dizimava alimento. E era que cada ano que se recolhesse do plantio, que Israel fizesse a colheita, se retirava 10% daquilo ali anualmente e levava à casa do tesouro, que daqui a pouquinho também nós vamos falar o que era a casa do tesouro. Eles falam que casa do tesouro hoje esses templos aí que são chamados de igreja. Nós vamos ver também que igreja não são esses templos. Igreja não são esses templos. Igreja, você vai ver daqui a pouquinho quem é a igreja. Que o Senhor, Ele determinou quem seria a igreja nos dias de hoje. Tem nada a ver com esses tempos aí, que eles chamam de igreja. E dizem que se você não for na igreja, você é um desigrejado. Como é que você pode ser um desigrejado se você é a igreja? Eu vou provar isso, que você é a igreja. Você não fica desigrejado. Se você não for na igreja, você não é um desigrejado. Você é a igreja. O Senhor determinou assim e acabou. Então, irmãos, nós já vimos aqui que o dízimo era anualmente, está lá em Deuteronômio, e nós vimos aqui em Levítico que o dízimo era alimento. Dízimo não tem nada a ver com dinheiro. Você não vê no Evangelho da Graça, nas cartas de Paulo, você não vê Paulo pedindo dízimo. Ele era ajudado voluntariamente pelos irmãos, ele recebia oferta, sabe? Mas ele não se tornava pesado aos irmãos. Não, Paulo não. Você não vê Paulo pedindo oferta, você não vê no Evangelho da Graça ninguém dizimando. Você não vê. Mas vê se eles vão falar isso para nós. Vê se eles vão falar isso para nós. Oferta tem que ser voluntária, irmãos. Está lá em 2 Coríntios. Eu vou mostrar isso. Eu vou mostrar isso. Então, irmãos, abra o seu entendimento de Cristo, sabe? Abra o entendimento. Não deixe cair nas lábias desses devoradores, sabe? Eu dei dízimo minha vida inteira, sabe? Mas nunca me ensinaram isso. Nunca. Só pegava Malaquias 3:10. Malaquias 3:10 eu sabia de cor. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. E vai dizendo. E eu só sabia isso, irmãos. Mas não sabia o contexto. Dízimo, irmão, é uma obra da lei. Vou repetir. Dízimo é uma obra da lei. A lei de Moisés.
E a lei de Moisés foi abolida. A lei de Moisés foi abolida. Nós só somos salvos só pela graça. Não é pela lei. Pela lei, ninguém será justificado. Está lá em Gálatas 2,16. O homem não é justificado pelas obras da lei. Em Gálatas 3,10 diz que todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Dízimo é uma obra da lei. Tiago 2,10 diz que se nós obedecermos todos os mandamentos e tropeçar em um só, já se fazemos culpados de todos. São 613 mandamentos que estão na lei de Moisés, irmãos. Sabe? 613. Incluindo o decálogo ali, que são os 10 mandamentos. Você tem condições de obedecer 613 mandamentos? Eu não tenho. Eu tenho certeza que ninguém tem condições de obedecer. Entre ordenanças, estatutos, preceitos, 613. Então, irmãos, se você tropeçar em um, você já se faz culpado de todo. Porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei. Está lá em Gálatas 3, 10, 11, 12, 13, 14. É só você ler. É só você ler. Se você ler Gálatas 3, capítulo 3, versículo 10, 11, 12, 13, 14, você vai ver que o que eles pregam aí é tudo mentira. O que eles pregam a respeito de ordenanças, preceitos, estatutos, porque é o que o sistema religioso aplica no povo. Eles aplicam a lei de Moisés, e a lei de Moisés foi abolida por Cristo. Como é que é, irmão Francis? A lei foi abolida por Cristo? Vamos ver se isso é verdade, irmão. Porque eu não gosto só de falar, eu gosto de mostrar. Eu gosto de mostrar. Olha o que está escrito lá, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 13. Olha o que está escrito. 2 Coríntios, capítulo 3, e versículo 13 a seguir. Vamos ver se Cristo não aboliu a lei de Moisés. E tem gente querendo viver da lei de Moisés, dando dízimo, obedecendo o sábado. Isso tudo era da lei de Moisés, tá? Que constava em ordenanças, estatutos, a lei do levirato, tá? Então vamos ver lá, olha o que diz, não somos como Moisés, que punha um véu sobre sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Moisés recebia uma glória, a sua face ficava transparecendo a glória de Deus. Então toda vez que Moisés falava com Moisés, essa glória, ela estava sobre a face de Moisés. Moisés tinha que colocar um véu para que os filhos de Israel não pudessem olhar firmemente sobre a face de Moisés, porque se olhasse morria, porque eram transgressores da lei. Então os filhos de Israel não podiam olhar firmemente na face de Moisés. E diz a Bíblia que até hoje, quando eles levantam a lei de Moisés, o Velho Testamento, que é a lei de Moisés, que vai explicar no contexto a seguir, nós vamos ler, esse Velho Testamento não quer dizer todo o Velho Testamento, não, é a lei de Moisés, as leis de Moisés, elas foram por Cristo abolidas. É só você ler e abrir sua mente iluminada por Cristo. Foi abolido, irmão. O texto é bem claro, sabe? Os filhos de Israel não podiam olhar na face de Moisés, não podiam, porque a glória de Deus estava na face de Moisés. E hoje, como diz o texto, até hoje, quando se lê Moisés, quando se quer impor a lei de Moisés no povo, é como se eles estivessem com véu, estão com seus sentidos endurecidos. Nós vamos ver o contexto. Quem está sobre a lei de Moisés está com o véu posto, não tem como ver a glória de Deus.
Não tem como, tem um véu sobre ele. A Bíblia diz que quando o Senhor Jesus morreu, ele rasgou do templo o véu. Mas quando você está inserido na lei de Moisés, querendo obedecer às 613 leis de Moisés, é como se tivesse um véu impedindo de você ver a glória de Deus, meu irmão. Você querendo obedecer essas ordenanças. Aí você quer obedecer o dízimo, mas você não obedece o sábado. Olha só para você ver, analise comigo, irmão. Analise, não precisa de ser inteligente para entender isso. Se a lei de Moisés são 613 mandamentos, o apóstolo Tiago fala na sua carta, e olha que Tiago era um pregador da lei. Tiago capítulo 2, versículo 10, é isso mesmo? Tiago 2:10. Fala que se nós obedecermos todos os mandamentos e tropeçar em um só ponto da lei, nós se fazemos culpados de todos. Aí nós obedecemos o sábado, mas nós desobedecemos a lei do levirato. Nós obedecemos a lei do levirato, mas não obedecemos o jejum, porque o jejum era da lei, tá? Nós obedecemos o jejum, mas não obedecemos o dízimo, porque o dízimo era da lei. Está lá em Mateus 23. O dízimo era da lei, tá? Então, se você obedecia um, você desobedecia o outro. 613 mandamentos, tá? Então nós temos que obedecer a lei do adultério. Uma mulher, quando adulterasse, pela lei, né? Vocês sabem muito bem, né? O que aconteceria com aquela mulher que foi pegada em adultério e foi levada para Jesus. Os anciões que estavam ali, eles diziam o quê? Mestre, na lei está dizendo que uma mulher pega em adultério, ela tem que ser apedrejada. Jesus disse o quê? Atira a primeira pedra aquele que nunca pecou. Irmãos, não tem como obedecer a lei, tá? Não tem como obedecer a lei de Moisés. Não tem como. É impossível. São 613 mandamentos. A lei de Moisés era como se fosse, a lei era boa, justa e agradável. A lei é boa, a lei de Deus é boa. Mas para nós era como se fosse uma maldição. Porque quem transgredisse a lei era tido como um pecador, porque o pecado era a transgressão da lei, irmão. Tá? Pecado era a transgressão da lei. Quem transgredia a lei era considerado pecador. Por isso que Jesus falou, atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. Então não tem como obedecer a lei de Moisés, tá? Então se você obedece o dízimo, você vai desobedecer a lei do adultério. Se você obedece a lei do adultério, que é apedrejar a mulher que é pega em adultério, você não vai obedecer o sábado, como se deveria obedecer, sabe? E 613 mandamentos. A lei do levirato, muita gente nem sabe que lei é essa, a lei do levirato. A lei do levirato, irmãos, era uma lei que, vamos supor, eu tenho um irmão, e se meu irmão, ele morresse e não deixasse filhos, eu tinha que casar com a mulher dele, para suscitar o nome do finado, para dar continuidade à geração do finado, sabe? Essa era uma lei que tinha em Israel. Isso os pastores não ensinam, né? Você obedece? Mas pegar um aqui, outro aqui, só o que interessa, aí é fácil, né, irmãos? Aí é fácil. Então eu venho à luz da Bíblia dizer, dízimo não é para nós. Dízimo é só para o povo de Israel. Vamos lá em Levítico novamente, irmãos. Vamos lá em Levítico novamente. Vamos pegar aquele capítulo que nós lemos, do 27, que eu esqueci, o versículo mais importante, eu esqueci de ler para vocês. Levítico capítulo 27, versículo 34. É o último versículo desse capítulo. Olha o que diz, ó. Estes são os mandamentos, falando sobre dízimo e outros mandamentos. Mas nesse texto aqui, estava falando sobre o dízimo. Estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os... O que está escrito aí, irmão? Leia aí o 34. Estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os brasileiros, é isso que está escrito? Os americanos, os espanhóis,
É isso, os alemães? Não, irmão, para os filhos de Israel. Olha aí, ó, olha o texto aí, ó, Levítico 27, né? No versículo 34. Nós já lemos isso aqui, mas eu esqueci de falar esse versículo aqui, que é o que chama mais atenção. Esses mandamentos foi só para Israel. Irmão Franz, mas é porque você não sabe que nós somos o Israel de Deus. É isso que o sistema vai falar para você. Nós somos o Israel de Deus, irmão Franz. Você não sabe disso? Uma irmã me falou isso aí. Quando eu falei, irmã, dízimo foi só para Israel. Dízimo não é para o gentio. Gentio não vive de dízimo. Gentio é contribuição, irmão. Eu vou mostrar isso. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. É contribuição. Não pode ser por necessidade, constrangimento, nada. Contribuição voluntária. É oferta. Tá? Mas aí, o que eles fazem? Eles não mostram isso aqui. Aí a irmã falou, mas nós somos Israel. Eu falei, você é o Israel de Deus? Você obedece o sábado? Não. Ué, você não obedece o sábado? Não, Israel de Deus obedece o sábado. Mas você obedece uma mulher, se uma mulher adulterar, você vai apedrejar ela, irmão? Não. Ué, tá na lei de Moisés. O Israel obedecia. Você não obedece, irmão. Você não obedece. Você está entendendo? Não tem como obedecer. Jesus aboliu. Está escrito lá, eu mostrei, acabei de mostrar aqui, que Jesus aboliu. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13 e 14. Capítulo 3 de 2 Coríntios, versículo 13, 14, 15. Lê lá. Jesus aboliu, meu irmão, a lei de Moisés. Tá? E nesse texto de 2 Coríntios capítulo 3, versículo 13, 14, 15, diz assim, no 15 diz assim, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 15. E até hoje, quando é lido Moisés, quer dizer, 5 livros ali, chamado Pentateuco, que está 613 leis, diz assim, o véu está posto sobre o coração deles, irmão. Tem um coração posto sobre quem quer viver sobre a lei de Moisés, obedecendo a lei de Moisés, a qual foi por Cristo abolido. Eles eram justificados pela lei, e pela lei ninguém pode ser justificado. Nós vamos ver isso lá em Gálatas, daqui a pouco nós vamos ver lá. Você tem que ter paciência para me acompanhar aqui hoje, irmão, porque é grande. Tá? Isso eles não vão ensinar para vocês. Eles não vão ensinar para vocês, tá? Fazendo um estudo assim como eu estou fazendo aqui, com textos e contextos, tá? Explicando para vocês, né, o que era para um povo, o que é para nós hoje, respeitando a cultura da época, respeitando ponto, vírgulas. Eles não vão fazer isso para vocês. Eles vão pegar versículos isolados e vão fazer a interpretação que eles querem fazer. Que eles querem fazer, porque o dízimo é fácil, irmão. Eles falam assim, sabe o que eles falam? Eles falam assim, se você foi abençoado, se você está sendo abençoado, foi abençoado, eles vão falar assim, irmão, é porque você está dando um dízimo. Agora, se você chegar lá, pastor, poxa, minha vida está de mal a pior, estou devendo isso, estou devendo aquilo, estou devendo aluguel, não consigo prosperar, sabe o que eles vão dizer? Você não teve fé. Você não teve fé. Se você prospera é porque você teve fé e ele é ungido de Deus. Para resumir, se você é abençoado, é porque você tem fé e ele é ungido de Deus. Agora, se você não está prosperando, se tudo está de mal a pior na sua vida financeira, eles vão dizer que é porque você não tem fé, irmão. É porque você está roubando de Deus. Você está roubando de Deus, você não teve fé. É por isso que você não prosperou. É fácil, irmão. Que hipocrisia, hein? Que hipocrisia. Como é que o povo de Deus cai numa lábia dessa, irmãos? Meu irmão, é hora de acordar, povo de Deus. É hora de acordar. É hora de parar de dar dinheiro para esses lobos devoradores. Eu dava tudo, meu irmão, eu dava o que for, mas eu não quero ser enganado. Eu não quero. Nós vamos ler Malaquias aqui, daqui a pouco você vai ver. Não tem nada a ver com o que eles pregam. Não tem nada a ver com o que eles pregam, irmão. Tem nada a ver, Malaquias. Eles não pegam lá de Malaquias 1, igual nós vamos pegar. Eles só pegam Malaquias 3. Vai ver Malaquias 1. Malaquias 1 fala peso da palavra do Senhor contra Israel. Malaquias 1, capítulo 1, o início. Eles nunca leram isso para mim. Eu tenho certeza que nunca leram para você. E nem vai ler. Peso da palavra do Senhor contra o Brasil? Não. Contra os alemães? Não.
Contra os brasileiros? Não. Contra os espanhóis? Não. Contra os americanos? Não. Contra Israel, irmão. Não tem nada a ver com o gentio. Que é para o gentio, é para o gentio, irmão. Ali era para Israel. Jesus disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus não veio para o gentio, irmão. Ele veio somente para o povo israelita. Vou repetir, Jesus ele não veio para os gentios. Jesus ele veio somente para o povo de Israel. Ele veio resgatar da maldição da lei, está lá em Gálatas 3, por isso que você tem que ler Gálatas 3, tá? Que foi escrita pelo homem que foi levado até o terceiro céu, para receber a revelação da graça, não foi da lei. Paulo recebeu a revelação da graça, segundo Coríntios, ele foi levado até o terceiro céu. Abra sua Bíblia e confira comigo, veja que o que eu estou falando é verdade. Segundo Coríntios, capítulo 12, versículo 2, 3, 4 e assim por diante. Esses 3 primeiros versículos, você vai ver que o que eu estou falando é verdade. Ele foi arrebatado até o terceiro céu, até o paraíso. Até onde aquele ladrão foi? Paraíso. Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aquele ladrão. Paulo foi para lá. O Senhor arrebatou ele até lá para revelar o evangelho da graça para nós gentios. Para nós gentios. Nós só somos salvos pela graça, irmão. Ô irmão, você está pregando aí que é pela graça que nós somos salvos. É pela graça que nós somos salvos. Então nós podemos viver de qualquer maneira? Não, tem nada a ver liberdade com liberdinagem. Você vai colher o que você plantar, irmão. Está lá em Gálatas 5, né, os frutos da carne. Olha lá, o que você plantar, você vai colher, meu irmão. Vai. Porque nós somos salvos somente pela graça, e quer dizer que eu posso aprontar? Apronta para você ver o que vai acontecer com você. Tá? Nós somos salvos pela graça. Tem nada a ver com obras de lei. Olha o que diz lá em Gálatas 2:21. Diz assim, eu não anulo a graça de Deus, porque se a justiça de Deus provém da lei, segue que Cristo morreu de balde, quer dizer, em vão. Olha lá, Gálatas 2:21. Paulo fala, eu não anulo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão, quer dizer, de balde. Ou é lei ou é graça, meu irmão. Ou é um ou é o outro. Se é lei, já não é graça. Se é graça, não depende de lei. É graça. Graça quer dizer favor imerecido. Você não merece, eu não mereço. Ninguém merece. É isso mesmo, irmão. É isso mesmo. Então o dízimo era uma obra da lei. Está lá em Mateus 23:23. Então é isso que eles falam. Se você é abençoado, eles falam que você tem fé. E ele é ungido. Se você não é abençoado, você não tem fé. Eles têm um termômetro para botar, para saber o grau da sua fé. É isso que eu fico indignado, irmão. Como é que ele sabe se você tem fé ou não? Como é que ele sabe se você tem fé ou não? Eles têm um termômetro para medir a fé? Se você já está dando dízimo, já é por fé? Meu irmão, isso é relativo. Tem gente que não dá dízimo e é abençoado. Até o tutano. Depois que eu parei de dar dízimo, meu dinheiro sobra. E eu sou abençoado em todas as áreas, não é só na área financeira, não. Na saúde, minha família, tudo eu sou abençoado, meu irmão. Até meu cuspe é abençoado. Depois que eu parei de dar dízimo, então, as bênçãos triplicadas. Você vê minha casa hoje. Hoje eu tinha uma kitnet para morar, hoje eu tenho 3 casas para morar. Eu tenho 3 casas para morar. Eu estou enjeitando aluguel. Estou falando para minha soberba, não, falando para a glória de Deus. É isso mesmo. É isso mesmo. Hoje eu posso escolher onde eu morar, eu como o que eu quero, tenho um emprego muito bom. Glória a Deus. Glória a Deus. Tá? E eu não dou dízimo. E aí? Eu não dou dízimo. Eu dou oferta. É aquilo que propõe no meu coração. Vamos lá para 2 Coríntios, capítulo 9. Depois nós vamos para Malaquias. Já vamos aí para meia hora de vídeo. Né? 2 Coríntios, irmão, capítulo 9. Olha o que o Paulo diz. Olha o que o Paulo diz, cada um, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, cada um contribua segundo propôs no seu coração, vírgula, não
com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. É isso mesmo, irmão, não pode ser com tristeza, sabe? E nem por necessidade, eu vou dar para me receber, eu vou dar porque está faltando isso e assim para mim. É o que eles fazem, é o que os pastores, os líderes religiosos fazem. Irmão, se você está passando isso, faz um propósito, faz um propósito com Deus, obedece a campanha. Eu falo que não é campanha, meu irmão, é barganha. Se quiser me julgar, pode me julgar, eu não devo nada a ninguém. Essas campanhas é barganha com Deus, porque campanha é o quê? Você tem que ficar ali, os 7 elos, 5 elos, não sei quantos elos, elo do Pai, do Filho e do Espírito, elo 7 dias, 7 semanas, é barganha, irmão. Você não precisa de dar nada para Deus, é Ele que te dá tudo. Tá vendo aqui? No Evangelho da Graça, aqui, ó, as cartas de Paulo, tá? O homem que escreveu 12, o homem escreveu 13 cartas. Eu tenho para mim que Hebreus foi ele também, embora, não tenha, descrevido ali o autor, mas como Hebreus está em aliagem com o Evangelho da Graça, eu creio que Hebreus também foi Paulo que escreveu. Então para mim não foi 13 cartas que ele escreveu, para mim foi 14, é isso mesmo, e os estudiosos há de concordar, Então o homem que mais escreveu, ele diz aí, ó, tem que ser com amor, irmãos. Pode ser R$1, 2, é voluntária, tá? É voluntária. Não tem nada a ver esse negócio de impor, que se você não der, você está roubando de Deus, vai vir devorador e se transformar em diabo. Tem nada a ver com o diabo. Então vamos ver aqui. Então vamos ler logo isso aqui, para a gente ir lá para Malaquias. Nós vamos lá para Malaquias, que é o texto que eles mais pregam, Malaquias. Então cada um contribui. Contribuir é o que, meu irmão? É obrigação? Contribuir é obrigação? Não. Contribuir é voluntário, irmão. Tá? Eu contribuo. É justo você chegar num lugar desse aí, que não é, tá? Esses lugares não é igreja. É um lugar de reunião. Isso eles não explicam para vocês também. Isso não é igreja. Jesus disse o quê? Quando estiver 2 ou 3 reunidos dentro da igreja, foi isso que Jesus falou? Onde estiver, Jesus falou assim, onde estiver, não foi na igreja, falou, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei presente. Jesus não falou dentro de igreja, é onde estiver, no seu trabalho, na sua casa, na sua família, com seus amigos, no campo de futebol, seja lá onde for, meu irmão. Jesus que falou, aonde estiver reunidos 2 ou 3 no meu nome, ali eu estarei presente. Mas o que eles dizem? Que lá é onde Jesus está. Lá é a casa de Deus. Não, casa de Deus não é lá não. Casa de Deus não é lá não. Quer ver onde é a casa de Deus? Vou mostrar para você agora. Abra lá em Atos 17, 24. Olha lá, Atos 17, 24. Olha o que Paulo falou para os atenienses, que estava fazendo. Se você pegar o início aqui, do capítulo 17 aqui, do versículo 15, você pegar aqui do versículo 15 aqui, de Atos 17, você vai ver que os atenienses, Paulo fala que eles estavam supersticiosos, estavam muito religiosos, porque eles estavam fazendo altares para vários deuses, e nenhum desses altares, Paulo viu que eles fizeram um altar e colocaram o título assim, ao Deus desconhecido. Paulo falou, olha, vocês atenienses, vocês estão muito supersticiosos e religiosos, estão cheios de religiosidade. Aí olha o que Paulo vai falar para os atenienses, no versículo 24 de Atos 17, olha lá, irmão, olha lá, o Deus, ele falando para os atenienses, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. O que é templos feitos por mãos de homem, irmão? Precisa de ser inteligente para isso? Precisa de interpretação para isso? Precisa de interpretação para isso? Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Ali não é casa de Deus, igual eles falam. Esse dia eu fui obrigado a sair da igreja, porque a irmã teimando que aquilo ali era a casa de Deus.
Eu não vou debater com ninguém não, irmão, sabe? Você não tem que entrar em debate, sabe? Mas eu também não sou obrigado a ouvir mentira. Não, eu não sou obrigado a ouvir mentira, tá? Na Bíblia está escrito, o apóstolo Paulo escreveu, depois que ele foi ao terceiro céu, ele recebeu essa revelação lá no terceiro céu, que Deus não habita mais em templo feito por mão de homem. Ali não é templo, irmão. Se ali não é templos, e os dízimos era levado aos templos, para o serviço sacerdócio, que era dos levitas, o dízimo era levado para os levitas. Eles não explicam isso, está lá em Levítico. Levítico, Deuteronômio, irmão, explica tudo isso aí, que o dízimo era levado para os levitas, porque eles não tinham parte, eles não tinham herança junto com seus irmãos, eles não tinham herança, então eles cuidavam dos templos levitas. Então os dízimos eram levados anualmente para a casa do tesouro, que era o templo em Jerusalém. Então os dízimos eram levados para lá, para a manutenção da casa do Senhor, que era o templo ali naquela época, era onde o Senhor habitava ali no templo, e o Senhor determinou que os levitas, eles receberiam os dízimos, porque eles não tinham herança com junto com seus irmãos, eles não tinham fazendas, não, eles não tinham, então os dízimos era designado a eles, aos levitas, que saíam da tribo de Levi. Só eles que recebiam os dízimos, junto, a cada 3 anos, recebiam também os órfãos, as viúvas. Então os dízimos era designado aos órfãos, às viúvas e os levitas. Os dízimos aí, meu irmão, você vê em muitos lugares aí, é designado aos líderes da igreja, que constroem mansões, compram carros, zeros. É isso mesmo, está entendendo? Então, dízimo isso, era designado aos levitas, irmãos, tá? Era para os levitas, que tinham a responsabilidade de tomar conta da casa do Senhor. Isso foi instituído pelo Senhor. Você pega lá em Levítico, aonde nós lemos lá, entendeu? Você vai ver isso, Levítico, Deuteronômio. Então não tem nada a ver esse negócio de levar para o templo. Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Nós estamos lendo aqui. Por que você não vai dar ouvido, irmãos, o que está na Bíblia, e vai dar ouvido o que eles falam sem mostrar, sem fazer um estudo com você, tá? E não vem que em escola bíblica dominical eles não ensinam isso não, que eu já fui em escola bíblica, eles não ensinam isso, não ensinam isso, eles ocultam essas verdades, porque não é de interesse deles, não é. Olha o que diz lá, ó. Você vai ver onde é a casa do Senhor, você vai ver onde é a casa do Senhor. Nós já vimos aqui que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Essas chamadas igrejas aí não é casa de Deus, isso são templos, como existiam templos na lei de Moisés. O templo de Jerusalém foi destruído no ano 70, acabou-se o templo, não existe mais templo, tá? Mas eles dizem que lá é a casa de Deus. Você não vai na casa de Deus não, irmão, você tem que ir na casa de Deus. É como se você tivesse desigrejado. Nós vamos ver quem é a igreja do Senhor, é aonde que Deus mora, ó. Vai lendo no versículo 25, ó. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como necessitando de alguma coisa. Olha esse versículo, irmãos, ó. Nós estamos em Atos 17, 24, 25, nós estamos lendo 25, ó. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Deus não é servido por mãos de homens, não. Eu estou servindo a Deus. Você não serve a Deus, Deus não é servido por você. Deus não precisa do seu serviço, não. Eu estou servindo, eu estou fazendo a obra. Você não está servindo a Deus, tá? Deus não necessita de nada seu, Deus não necessita do seu dinheiro. Olha o que diz aqui, ó. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Quem é que dá a vida, a respiração e todas as coisas? É Deus. Deus não precisa do seu dinheiro não, irmãos. Quem precisa do seu dinheiro, sabe quem é? Aquele que está precisando de um remédio, aquele que não tem o que se alimentar, aquele que está passando dificuldade, um mendigo na rua. Ele precisa do seu dinheiro, ele precisa, Deus não.
Tá? Como é que eles dizem que se você não der dinheiro a Deus, se eu não trouxer o dinheiro para Deus, você está roubando de Deus? Deus precisa do seu dinheiro? Se Ele que é o dono de tudo, nós já lemos aqui, acabamos de ler, Ele é que dá a todos, tudo, a vida, a respiração, tudo, está aqui em Atos 17, 25. Mas tem gente, irmãos, que está numa religiosidade danada, que o sentido dele está endurecido, ele está inserido na lei de Moisés. Não, nós temos que dar dízimo, nós temos que obedecer ao sábado, olha, nós não podemos comer isso, não podemos comer aquilo, nós não podemos tocar nisso, tocar aquilo, que é imundo. Você está inserido na lei de Moisés, você está anulando a graça de Deus. Eu sinto muito te falar, irmãos, saia desse sistema religioso, abra o seu entendimento na Bíblia, examine as Escrituras, ouça tudo e a todos, não ouça só eles não, ouça tudo e a todos, e retenha o que é certo, mediante a palavra de Deus. Eu estou acima, eu ouço a tudo e a todos, e vou pelo que é certo, eu vou examinando as Escrituras, sabe? E eu me arrependo, irmão, eu me arrependo de ter dado dízimo minha vida inteira, me arrependo, sabe? Eu me arrependo porque esse dinheiro poderia ter sido designado a pessoas pobres, carentes, necessitados, sabe? E eu dei esse dinheiro para a construção de templos, e as pessoas colocando um jugo pesado em cima das pessoas, e pregando mentira, porque se fosse para falar a verdade, até daria, mas falar mentira, pelo amor de Deus, irmãos, vamos abrir o nosso entendimento, irmãos. É Ele que dá a todos, Ele não necessita de nada seu, está aqui, leia Atos 17, 24, 25, Paulo escrevendo aos atenienses, que os atenienses estavam numa religiosidade danada. Se você pegar o contexto ali, você vai ver o que eu estou falando, fazendo altares para Deus, como se Deus fosse habitar naquele altar, e Paulo repreendeu logo. Paulo falou: rapaz, vocês estão religiosos, vocês estão supersticiosos, isso é superstição, isso é religiosidade, sabe? Deus não habita mais nesses tempos. Deus habita, vamos lá para você ver onde que Deus mora. 2 Coríntios, sabe lá, 2 Coríntios, vamos ver onde que Deus mora. Paulo já falou aí que Deus não habita em templos feitos por mão de homem. Então, se Paulo falou que Deus não habita em templos feitos por mãos de homem, então será onde que Deus mora? Onde que Deus habita? Abra lá em 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, peraí, 2 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, irmãos, vamos lá. Primeira carta aos Coríntios, eu acho que é o capítulo 3, isso mesmo. Olha o que diz, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Paulo falou que Deus não habita em templos feitos por mão de homem, e nem é servido por mãos de homens. É Ele que dá tudo e a todos, a vida, a respiração, Ele que dá tudo, Ele não necessita de nada de ninguém. Agora olha onde que é que Deus mora. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Aonde é o templo de Deus? Aonde é que o Espírito de Deus habita? Em mim e em você. Não sabeis vós que o templo de Deus sois vós, aonde habita o Espírito Santo? E aí, irmãos, e aí? Como é que eles chamam aquilo ali de templo, de casa de Deus? Deus habita dentro de mim. Aí como é que ele diz que você está desigrejado, que você não vai na igreja, se você é a igreja? Você é a igreja, irmãos. Você é o templo de Deus. É você que é o templo de Deus. Olha lá, no capítulo 6, olha no capítulo 6. 1 Coríntios também, continua no 1 Coríntios, capítulo 6, e versículo 19, olha o que diz. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, não é de nós mesmos, isso é de Deus. Deus quis assim, que nós fôssemos a casa dele, a morada dele, aonde mora. Aí ele vai falar por quê? Porque foste
no versículo 20, ó, porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Seu corpo pertence a Deus. Você é a morada de Deus, você é a casa de Deus. Não é esses templos aí que são os verdadeiros, não são todos, mas a maioria são os verdadeiros alçapões. Alçapões. Fica impondo medo, tá? Ameaça. Se você não fizer isso, Deus vai pesar a mão. Se você não der isso, você está roubando de Deus, colocando medo, vai vir devorador. Vamos lá para Malaquias agora, Eles impõem medos, eles cercam as pessoas. Eu costumo dizer que ali é uma cerca, que cerca pelo medo, pelo terror, pânico nas pessoas. E as pessoas dão por medo, irmão. Não dão com amor, não dão com alegria, dão por obrigação. Por obrigação, porque eles dizem que é obrigação, que se você não der, você está roubando. Mas não explicam o texto. Vamos para Malaquias 3,10. Eu falei, eu não devo nada, eu não tenho medo deles não, irmão. Eu vou falar aqui o que a Bíblia diz. Eu não tenho medo desses cangulosos. Se quiser me matar, pode me matar. Se Deus permitir, é isso mesmo. Se quiser me matar, pode me matar. Mas eu vou falar a verdade. Outra aqui, irmão, eu prefiro ouvir uma verdade que me faça chorar, mas que vai me trazer arrependimento e conserto, tá? Do que ouvir uma mentira e me fazer sorrir e vai me levar para o inferno. É isso mesmo, não vai me trazer arrependimento, vai massagear meu ego, contar uma mentira. É o que eles fazem nas pregações, fica mentindo para o povo, massageando o ego para o povo, querendo receber aplausos, status. Eu não estou atrás de status, nem aplausos, já cansei de falar isso aqui. Eu vou falar o que eu receber, a revelação pelo Senhor Jesus Cristo, a revelação que o Senhor me der, isso eu vou falar. Queira atrair a perseguição, calúnia, pode atrair o que for, eu vou falar o que Deus me revelar e acabou. É isso que o Senhor tem me revelado, através das cartas de Paulo. Por que eles não esmiuçam as cartas de Paulo? Porque as cartas de Paulo tiram medo, tiram pânico, tiram terror, tiram essas obrigações que eles põem em cima de você. É isso aí, entendeu? As cartas de Paulo, elas te libertam, porque foi para liberdade que Cristo nos libertou. Gálatas 5, vai dizer lá, 5, 1, 2, capítulo 5, versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, estáis, pois, firme na liberdade, que Cristo nos libertou. Você não tem liberdade nesses tempos. Você tem que usar roupa assim, assado, que você não usar, você está afastado de Deus. Você não pode usar isso, a mulher não pode usar um batom, não pode usar um brinco, a mulher não pode passar uma maquiagem, não pode usar uma saia, está afastada de Deus, está com demônio, está com o espírito de Jezabel. Que negócio é esse, pai? Eles atribuem isso aí a Jezabel, não tem nada a ver com Jezabel. Vai ler a Bíblia. O pecado de Jezabel é que ela não gostava dos homens de Deus, era uma mulher má, não tem nada a ver isso. Aí atribui maquiagem, roupa, uma saia, uma bermuda. Um homem não pode usar uma bermuda que está afastado de Deus, nem a paz do Senhor eles dão. Isso é hipocrisia, irmão. Isso é hipocrisia mesmo, tá? Amor condicional. Deus nos ama assim não. Deus não nos ama condicional. Dependendo se eu estou com uma roupa, Deus me ama. Se eu estou com outra roupa, Deus não me ama. Para com isso, irmão. Temos que cair a ficha. Isso é hipocrisia, isso é farisaísmo, isso é religiosidade. Eu não quero mais viver assim. Eu não quero. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Nós vivíamos sobre um jugo pesado. Hoje nós não vivemos mais. Nós somos livres para adorar a Deus. É isso mesmo. Gálatas 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí lá em Gálatas 3, versículo 13, diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, irmão. Sai das obras da lei, irmão. Sai, isso é maldição. Você quer obedecer um mandamento da lei, mas você vai desobedecer os outros. Aí Tiago vai falar que você é maldito, porque você está desobedecendo os outros mandamentos. Você obedece todos, mas desobedece um. Tiago 2,10 diz que você é culpado de todos. Então lá em Gálatas 3:10 fala: todos aqueles que estão debaixo da lei estão debaixo de maldição. Por que está debaixo de maldição? Porque não tem condições de obedecer à lei. Aí você se torna transgressor quando você transgride a lei. Aí Cristo veio para nos resgatar da maldição da lei. Nós agora vivemos não pela lei, nós não somos justificados pela lei. Porque pela lei ninguém pode ser justificado, só pela graça. Só pelo sacrifício, irmão.
de Cristo. Só por isso você pode ser salvo, só por isso você pode ser abençoado. Você não pode ser abençoado pelas obras da lei. Está lá em Gálatas 2,16, o homem não é justificado pelas obras da lei. Romanos 3,28 diz assim, Paulo diz assim, concluímos. O que é concluímos? Está concluído. Paulo diz assim, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé. Aí ele diz mais, em Jesus, sem as obras da lei. Está lá, Romanos 3,28. Por que eles por que eles não ensinam isso? Porque isso liberta, isso tira medo, sabe? Isso te dá respeito a Deus, isso te dá amor a Deus, você ama mais a Deus. Quando você conhece esse Deus que não te põe medo, que não te pesa a mão. Deus, ele é justiça, sim. Deus, ele é justiça, mas ele é amor, irmãos. Não é esse Deus que pesa a mão, que mata, que eles pegam isso aí da lei, irmãos. Eles não pegam isso do evangelho da graça, não. Porque o evangelho da graça, se você ler o evangelho da graça, que são as cartas de Paulo, irmão, você vai ver que Deus é um Deus totalmente de amor. Ele é justiça, o reino dele é justiça, mas é amor, irmão. Você fica apaixonado por ele. Eita, glória a Deus, você me amou. E o sistema não vai pregar para você, não. Foi para a liberdade que ele nos libertou, meu irmão. Eu sou livre. Sou livre para voar, irmão. Chega de jugo pesado, chega de devorador. Sabe? Se você não jejuar, Deus não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Tá? Irmão, isso é obra da lei. Você tem que viver exclusivamente da graça. Somente da graça. Ama a Deus com amor, com alegria, irmão. O que você tiver de dar para Deus, dá com alegria, com amor. Para Deus é dar para o seu próximo. O que você fizer para o seu próximo é o que você estivesse fazendo para Deus. Eu tenho uma pregação disso aí. Você quer fazer alguma coisa para Deus? Faça para o seu próximo. Para o seu irmão ali que está necessitado. Fica dando dinheiro a esses lobos, devoradores, engordando esses lobos, comprando carro, mansões, construindo templos, dizendo que é casa de Deus. Não tem nada a ver com casa de Deus. Nós lemos isso aqui, textos e contextos. Texto de contexto, é só você analisar. Vamos lá para Malaquias, irmãos. Vamos lá para Malaquias. Malaquias 3. Vamos pegar Malaquias primeiro. Irmão, vamos pegar Malaquias 3. Não, que Malaquias 3:10, isso aí, eles sabem de cor, tá, irmãos? Malaquias 3:10, eles sabem de cor. Nós vamos pegar Malaquias ali do primeiro. Vamos pegar Malaquias do primeiro. Olha o que diz Malaquias capítulo 1. Olha lá. Quem só lê Malaquias 3:10, Malaquias capítulo 1. Olha o que diz, Irmão, nós já estamos quase 1 hora de vídeo, hein? Glória a Deus se vocês estão me acompanhando aí, hein? É porque vocês realmente não estão presos à religiosidade. Porque quem é religioso não aguenta ouvir a verdade, né? Ele ouve o que o pastor diz, ele ouve o que o apóstolo diz, mas se você mostrar a palavra de Deus, eles não acreditam. Não, isso aí não. Eu acredito no que diz o pastor, o apóstolo, o bispo. Isso aí não. É religiosidade, irmão. Sabe? Ver o que eles querem ver. Eles não querem ver a verdade. Eles veem o que eles querem ver. Sabe? Então vamos lá, Malaquias capítulo 1. Olha lá o que diz. Olha para quem foi escrita essa carta de Malaquias. Malaquias recebeu essa profecia do Senhor, mas foi para um povo só. Vamos ver? Olha lá, Malaquias 1. Peso da palavra do Senhor, peso ou profecia. Em algumas outras versões mais atualizadas está escrito profecia. Peso ou profecia da palavra do Senhor contra quem? Não está escrito aí. Olha aí para mim, vê se é contra o Brasil, vê se é contra os Estados Unidos, vê se é contra os americanos. É contra quem? Contra Israel, irmão. Peso contra Israel, somente contra Israel. Foi feito somente para Israel essa carta. Eu costumo dizer, se eu escrevo uma carta para minha esposa, e você acha, não tem esposa não, tá, irmão? Estou fazendo uma analogia. Se eu escrevo uma carta para minha esposa, e alguém acha essa carta, você acha essa carta, por mais que você abra, olha, que carta bonita, olha como ele era amoroso, né, com a esposa e tal. Por mais que você ache bonita aquela carta se aplica a você? Não, aquela carta se aplica a quem? Foi escrita para quem aquela carta? Para minha esposa. Ela não se aplica a você, irmão. Você pode até achar bonito, mas ela não se aplica a você. Essa carta não se aplica aos gentios, essa carta se aplica ao povo israelita, ao povo de Israel. Olha lá, peso da palavra do Senhor contra Israel, pelo ministério de Malaquias.
Isso eles não mostram, eles só mostram Malaquias 3:10. Está vendo aí, irmão? Eles não lêem o contexto para você. Vamos lá para Malaquias 3, vamos lá. Malaquias 3. Malaquias 3. Olha lá. Vamos ler a partir do versículo 6. Olha o que diz. Malaquias 3:6. Isso era uma repreensão aos sacerdotes, tá? Essa carta de Malaquias, você tem que pegar do capítulo 1, não é Malaquias para você ver, vai abrir o seu entendimento. O que eu estou falando aqui é pura verdade, irmão, tá? Pura verdade. Eu não tenho rabo preso com ninguém, não dependo de homem nenhum, e também não tenho medo de ninguém. Então eu vou falar a verdade, que Deus mandou falar, eu vou falar, acabou. Era uma repreensão aos sacerdotes, porque ele está fazendo um monte de coisa errada, irmãos. Ele estava oferecendo como sacrifício um animal coxo, aleijado, sabe? Isso não estava agradando ao Senhor. Oferecendo como sacrifício. Sacrifício tinha que ser, naquela época da lei, tinha que ser um animal, irmão, sem mancha, sabe? Um animal sem defeito. Não podia ser animal com defeito, aleijado, coxo, manchado. Não, tinha que ser um animal limpo, puro, sem mancha, perfeito. Porque esse sacrifício já representava o sacrifício de Cristo. Cristo ia vir como um cordeiro, sem mácula, sem mancha, sem defeito, e ia ser sacrificado por nós. Então o povo de Israel, eles faziam isso aí. Eles ofereciam como sacrifício um cordeiro, mas tinha que ser desta forma, porque já representava o sacrifício de Cristo. E o que eles estavam fazendo, os sacerdotes? Pegando os animais mancos, coxos, sabe? E oferecendo como sacrifício. E além disso, estavam roubando, extraviando os dízimos e as ofertas que eram designados aos levitas na casa do Senhor. Então essa era uma repreensão, como nós vimos lá em Malaquias 1. Nós não vimos? Malaquias 1, o que diz? Peso da palavra do Senhor contra Israel, pelo ministério de Malaquias. E essa carta Malaquias escreve repreendendo os sacerdotes, irmão. Aí vamos ver aqui no versículo 6 aqui, ó. Aí diz aqui, ó. Versículo 5, vamos ler. Chegar-me-ei a vós para juízo e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que fraudam o jornaleiro, e pervertem o direito da viúva. Eles estavam pervertendo o direito da viúva, que poderiam receber os dízimos a cada 3 anos. Eles estavam pervertendo o direito da viúva e do estrangeiro, né? Que esses dízimos eram designados também as viúvas e os estrangeiros. Está lá em Levítico e Deuteronômio, irmãos, pode ler lá, tá? Nós lemos lá, você tem que ler para você entender, tá bom? Então aqui está dizendo que eles faziam isso, os sacerdotes. Eles extraviavam o direito das viúvas e estrangeiros. Aí diz assim, ó, no versículo 5, né? Continuando. Contra os que fraudam o jornaleiro e pervertem o direito da viúva e do órfão e do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. No 6 diz assim, ó, porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Sabe? Aí vai dizer aqui, ó, no 7, desde o dia dos vossos pais desviastes dos meus estatutos, e não guardaste. Tornais vós para mim, eu tornei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em quem havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Eles perguntaram, roubará o homem a Deus? Aí o Senhor fala assim, ó, todavia vós me roubais, e dizeis. Aí eles dizem assim, ó, em que te roubamos? Aí o Senhor vai falar assim, ó, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Era o que eles roubavam, nos dízimos e as ofertas, eles roubavam do Senhor. Aí vai dizer assim, ó, por isso que o Senhor repreendeu eles, entendeu? Isso foi para os sacerdotes que estavam. Essa carta de Malaquias foi escrita por sacerdotes, tem nada a ver com gentio, foi escrito por sacerdotes no tempo da lei, que eles estavam extraviando, roubando de Deus os dízimos e as ofertas. Dízimo nem é para nós hoje. E o que eles fazem? Eles fazem o que faziam na época. Eles roubam. Além de não obedecer o dízimo como era antigamente, que era alimento, anualmente, era uma vez por ano, e eles fazem o que está escrito aqui, ó, eles roubam os dízimos. Contam mentira, extraviam os dízimos. Isso ele já estava fazendo naquela época, imagine hoje. Tá? Vamos ler o 9, ó, diz assim, ó, com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, todas as nações. É isso que está escrito no 9? Não é todas as nações, não é no plural.
toda a nação no singular, que era só para uma nação, só para Israel, não era para todo mundo. Isso eles não ensinam. Vós, toda a nação no singular, somente para Israel. Trazei todos os dízimos, 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Irmão, se não der tempo, nós vamos para a parte B, tá? Essa é a parte A. Talvez o dízimo não dê tempo. Se não der tempo, vocês acompanham a parte B do dízimo, tá bom? Então vamos lá no 10, ó. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação, no 10. No 9, né? Toda a nação, no singular, só a nação de Israel. Nós vimos lá em Levítico que esses mandamentos é só para Israel. Né? Aí no 10 diz assim, ó, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Mantimento é dinheiro? Mantimento é alimento, irmão. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Casa do tesouro era o templo em Jerusalém. Foi destruído no ano 70 pelo general Tito. Tá? Tem que pesquisar mesmo na internet. Pesquisar mesmo. Tá? Trazei todos os dízimos. O dízimo era o que? Era alimento, não é dinheiro. Ele fala que é dinheiro. A casa do tesouro, que era o templo em Jerusalém, foi destruído. Não existe mais templo. Nós lemos lá em Atos 17, 24, que o templo onde Deus habita é onde? Deus não habita em templos feitos por mão de homem. Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Aonde Deus habita, nós vimos lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Nós somos o templo de Deus. Deus mora em nós. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Aqui é assim, meu irmão. Aqui eu falo e mostro. É só você acompanhar na sua Bíblia aí. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. No 10 ainda. Para que haja mantimento na minha casa. Depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós uma bênção tal, que delas vem a maior abastança, por causa de vós repreenderei o devorador. Esse devorador aqui, irmão, não tem nada a ver com o diabo. Está lá em Joel. Nós vamos lá para Joel daqui a pouquinho. Não tem nada a ver, eles transformaram gafanhoto, locusta, lagarto em diabo. Rapaz, não tem nada a ver, nunca mostrou isso para mim. Joel fala tudo isso aí, o que era devorador. O Senhor repreendia a nação de Israel na plantação, na colheita. Cerrava o céu, fechava o céu, não mandava a chuva, né? E aí, mesmo assim, cerrando o céu, fechando o céu, não mandando chuva, mesmo quando a plantação de Israel crescia, o Senhor repreendia Israel mandando o quê? Gafanhoto, a lagarta, a locusta. Está lá em Joel, capítulo 1, versículo 4. Daqui a pouco nós vamos ler. Se não der tempo, você acompanha lá. Joel, capítulo 1, versículo 4. O Senhor repreendia Israel assim. Fechava o céu, não mandava chuva, e aí a terra não dava nada. E quando dava... né? Porque sem chuva é quase impossível. Quando dava, o Senhor mandava o lagarto, o gafanhoto, e comia a planta, devorava a plantação dele. Vê se isso o sistema religioso vai ensinar vocês. Não vai, ele não vai esmiuçar isso aí, porque não é do interesse dele. Tá vendo, irmão? Estou pegando texto, contexto, respeitando para que povo era, o que é para nós. Já mostrei lá, em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, que é contribuição, tem que ser com amor, com alegria, não pode ser com tristeza, necessidade. Tá vendo aí? Eu estou mostrando, irmão. Nem eu mostrando, eles não acreditam. Eu mostrando, texto de contexto, mostrando na Bíblia, mostrando, eles não acreditam. Com estudo, faço estudo, pesquiso, aí acreditam no pastor, no apóstolo. É religiosidade, né, irmão? Vou fazer o quê? Não posso fazer nada, eu não debato fé. Eu debato o que está escrito aqui. Se você acredita que minha camisa é azul, quem sou eu para dizer que é rosa? Quem sou eu? Eu não vou debater. Agora, você me mostrar na Bíblia, você falar que o dízimo é para os dias de hoje, aí eu debato com você. Aí eu debato com você. Aí eu mostro para você que não é. Então, devorador não tem nada a ver com o diabo. Vamos lá para Joel? Vamos lá em Joel, capítulo 1. Vamos ver quem era o devorador, irmão. Vamos ver quem era o devorador. Joel. Tem nada a ver, irmão. Tem nada a ver. Joel capítulo 1. Tem nada a ver com o diabo. Versículo 4. O que ficou da largata, o comeu o gafanhoto. E o que ficou do gafanhoto, o que ficou do gafanhoto, comeu a locusta. E o que ficou da locusta, comeu o púlgamo. Eram pragas que o Senhor mandava, sabe? Para repreender o povo de Israel. Estavam cometendo coisas desagradáveis a Deus, sabe? Roubando do Senhor, oferecendo sacrifício de forma errada ao Senhor. O Senhor não estava se agradando e repreendia Israel, fechava o céu, não mandava a chuva,
Além de fechar o céu, mandava o gafanhoto, langosta, o pulga, para comer a plantação de Israel. Não plantava, não colhia. Aí olha o que diz no versículo 10 de 1 Joel. Ó. O campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído, o trigo, e o mosto se secou, o óleo falta, os lavadores se envergonham, os vinhateiros gemem sobre o trigo e sobre a cevada, porque a colheita do campo pereceu, acabou a colheita do campo. Não tinha chuva, além de não ter chuva, o gafanhoto ia e devorava tudo, e se ficasse o gafanhoto, vinha a largata, se ficasse a largata, morresse a largata, vinha um pulga, ou um ou outro comia a plantação de Israel. Está vendo, irmãos? É isso, tem nada a ver com o diabo, tem nada a ver com o diabo. Se você não dá um dízimo, aí o pastor fala que você não está prosperando, que é o devorador que está comendo tudo, e não sei o quê. Que é isso, irmão? O diabo não come nada não, irmão. Para comer o que é meu já basta eu, que como muito, ainda quer botar diabo para comer minhas coisas, irmão? Para com isso. Aí cai uma panela ali, aí é o devorador. Balança um vento ali, é o devorador. A geladeira estraga, a geladeira já tem 10 anos de uso. Estragou, deu defeito, aí é o devorador. O carro quebrou, já estava com defeito. Carro velho, não é o devorador. Que devorador, que diabo, irmão? Devorador aqui era o gafanhoto, Joel está explicando aqui. Era uma repreensão do Senhor. Nós lemos lá em Malaquias que o Senhor estava repreendendo o sacerdote, porque estava fazendo sacrifício indevido. É isso aí. Tá bom, irmão? Vou ficar por aqui, minha garganta está muito seca. Se nós pegar Gálatas 3, ler Gálatas 3, irmão, versículo 10 ali em diante, né? Nós lemos Gálatas 2, 16, 2, 21. Lê Gálatas para você ver, irmão. Em especial Gálatas 3. Vai ver que Cristo nos resgatou dessa maldição dessa lei. Dízimo era da lei. Ah, mas dízimo está lá no Novo Testamento. Jesus disse assim, ó: ai de vós, escribas, é Mateus 23, ó. Mateus 23, 23. Olha o que Jesus disse, ó. Repreendendo também os escribas e fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais, ó. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais o dinheiro, a prata, o carro, o ouro, é isso? Não, olha lá o que diz, ó. Ai de vós, escribas e fariseus, que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, o alimento, plantação, hortaliças, a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei. Ah, então o dízimo era da lei, né? Ah, o dízimo era da lei. Você quer obedecer o dízimo que era da lei, não quer obedecer a lei do levirato, não quer obedecer a lei do adultério, que tinha que apedrejar a mulher, não quer obedecer o sábado. Você não quer obedecer nada disso, são 613 mandamentos. Tiago falou, já repeti aqui várias vezes. Tiago 2,10. Se você obedecer todos, tropeçar em um ponto só da lei, faz parte de todos. Só você lá, Tiago 2,10. Aí quer obedecer, eles obedeciam. Eles desprezavam o mais importante da lei, porque o dízimo era da lei. Aí tem uns profetas desses aí, que se diz ser profeta, falam, Jesus mandou dar o dízimo. Jesus não mandou dar o dízimo, irmão. Jesus repreendeu uma ação errada deles, que eles estavam dando o dízimo, que era da lei, e eles tinham que dar o dízimo, porque era da lei, porque senão eles faziam transgressores da lei, tá? Eles tinham que dar o dízimo. Jesus não mandou dar dízimo, tá? Jesus não mandou dar dízimo. Jesus repreendeu, porque eles davam o dízimo e desprezavam o mais importante da lei, que era o que? O juízo, a misericórdia e a fé, como está escrito aqui. Olha lá, desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquela. Aí eles falam assim, ó, Jesus mandou, ó, deveis fazer essas coisas, quer dizer, dar o dízimo. Jesus não está mandando dar o dízimo aqui, não. Jesus, ele não veio abirrogar a lei. Está lá em Mateus 5. Mateus 5. Olha o que Jesus fala aqui, ó. Mateus 5, ó. Não podeis que vim destruir a lei ou os profetas. Ele não veio destruir a lei, ele veio para cumprir a lei. Gálatas 4:4. Nasceu de mulher sob a lei. Ele veio para obedecer a lei, mas ele veio para obedecer a lei e botar um fim nela. Está lá em Romanos 10:4. Pois o fim da lei é Cristo para todo aquele que crê. Então Jesus veio, como está aqui, Mateus 5. Vamos ver um beija-flor aqui, irmãos, coisa linda. É um beija-flor aqui, por isso que eu olhei para lá.
Em Mateus 5 ele veio, como ele está dizendo aqui, ó, Mateus 5,17. Ele não veio para abrogar, para destruir a lei, ele veio para cumprir. Mas até que tudo seja cumprido, ó. Não podeis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. No 18 diz assim: porque em verdade vos digo, que até o céu e a terra passe, nem um jota nem um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Está vendo? Jesus cumpriu ou não cumpriu a lei? Está lá em Romanos 10,4. Ninguém pode falar que Jesus não cumpriu. O fim da lei é Cristo, para todo aquele que crê. É só para quem crê. Jesus cumpriu toda a lei, ele tinha que cumprir. Ele cumpriu toda a lei, que ele tinha que dar testemunho da lei. Mas lá em Gálatas 3:13, ele diz que ele nos resgatou da maldição da lei. Ele veio para isso, ele veio para nos resgatar e pôr um fim na lei. Como está lá em Romanos 10,4. O fim da lei é Cristo, para todo aquele que crê. Ele botou um fim na lei, acabou. A lei de Moisés não existe mais para nós. Já não existia, não era para nós, era para os israelitas. Quanto mais hoje, nós somos gentios, sabe? Então lei, gentio não pode viver de lei, gentio só pode viver exclusivamente da graça. Cristo botou um fim na lei. O fim da lei é Cristo, para todo aquele que crê. Você crê que a lei teve um fim, ou você quer viver querendo ser justificado pela lei? Pela lei ninguém pode ser justificado. Se você quiser ser justificado da lei, você tem que obedecer toda a lei. Senão você vai ser considerado maldito por Deus. Você vai estar anulando a graça de Deus, querendo obedecer pontos isolados da lei. Obedecer dízimo, outros obedecem sábado, outros obedecem a lei do levirato, outros obedecem que não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode tocar nisso, não pode tocar nisso, mas deixa os outros 600 e poucos mandamentos para trás. Você é culpado de todos. E aí, a graça de Deus na sua vida, ela é debalde, ela é em vão, não valeu de nada para você. Você quer ser justificado pela lei? Pela lei, ninguém pode ser justificado. Está lá em Gálatas 2,16. Amém, meus irmãos? Deu para esclarecer um pouco a mente aí? Não fique só nas minhas palavras, porque o irmão Francis não é dono da verdade, mas não fique nas palavras desses lobos devoradores que só vê o lucro da religião. Espero ter sido aí, ter esclarecido um pouco aí as dúvidas de alguns que me pediram para fazer um vídeo em relação aos dízimos. Eu falei que iria fazer, está aí, né? Espero que tenha sido bastante edificante na vida dos irmãos e que Deus, irmãos, possa abençoar cada vez mais a vida de vocês. Vocês estão livres, libertos, vocês são a igreja do Senhor, vocês é o templo do Espírito Santo, tá? Vocês são o templo. Nada nos separa do amor de Deus, nada. Está lá em Romanos 8, 32, 33, 34. Nada, nem ninguém nos separa, nem anjo, nem principado, nem potestade. Não deixe ninguém nunca te dizer que Deus não é com você, tá? Que nada nos separa do amor de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Se você ama a Deus, todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Nada pode se separar de Deus. Você é a igreja do Senhor. Você é a casa do Senhor. Não existe devorador na sua vida. Não existe. Não existe devorador. Tá bom? Contribua. Mas aquilo que propor no seu coração, aquilo que você sentir no seu coração, contribua com amor, com alegria. Tá bom, meus irmãos? Espero que tenha sido edificante na vida de vocês, né? Estaremos aí gravando outros vídeos. Meu canal, quem quiser visitar o meu canal, é francafernandes75@gmail.com. Fiquem à vontade, ali já tem algumas pregações, e que Deus possa abençoar todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um beijão, um abraço, fiquem na paz do Senhor Jesus.